meia hora do seu dia toda semana para a gente discutir com mais profundidade as notícias, os temas, os negócios que fazem parte da construção de um mundo mais sustentável. Como o Guilherme diz, o tema mais importante da nossa geração. E o Matinal Sustentabilidade é um oferecimento da Ambipar. Isso aí, pessoal. Olha aqui, a gente hoje está recheado no Sustentabilidade. Primeiro eu queria trazer uma reportagem que saiu no site Jota. Põe na tela aí, Lucas, por favor, para a gente comentar. O presidente Lula vai assinar na próxima semana um decreto que cria a Secretaria Extraordinária de Mercado de Carbono, um novo órgão que ficará, por enquanto, sob o guarda-chuva do Ministério da Fazenda e vai ser responsável por coordenar o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a sigla vai se chamar SBCE, enquanto não é criada uma agência reguladora. É isso aí, Guilherme. O setor privado, quem mexe, quem está de olho nesse mercado de carbono e no potencial desse mercado para o Brasil, aguardam bastante essas movimentações e tudo que diz respeito à regulamentação desse mercado de carbono no Brasil, inclusive a criação dessa secretaria. Agora, vamos chamar então nossa entrevistada de hoje, é a secretária de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Júlia Cruz. Júlia, bom dia, cadê você? Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente, por participar do matinal. Júlia, estamos há pouco mais de um mês agora para a COP30, né? Maior conferência global sobre o clima que nesse ano vai ser realizada aqui no Brasil, vai ser realizada em novembro em Belém. Como o setor privado está se preparando aí ou se está preparado para novos marcos de descarbonização que podem ser discutidos aí nessa COP? Olha, a principal coisa que a gente precisa falar sobre a COP30, a COP do Brasil, é que ela é uma COP da implementação. O que a gente quer dizer com isso? Que desde Paris a gente já tem marcos muito claros sobre os lugares que a gente tem que chegar do ponto de vista da descarbonização. E o trabalho todo que tem sido feito agora pela presidência da COP, pelo governo brasileiro, é para que todos os atores efetivamente implementem os acordos a que a gente chegou lá atrás. E isso envolve os países, mas isso envolve também as ONGs, os bancos, as empresas, o setor privado. Então, é uma COP muito mais difícil, porque em vez de ter 198 países negociando um acordo, a gente tem dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de atores, todos querendo participar e mostrar a sua parte na implementação desse acordo, mas isso também significa que a agenda tem tido mais sucesso, que a gente conseguiu verdadeiramente envolver a sociedade como um todo nesse tema que é tão importante. Dia, prazer conversar com você. A gente está com sustentabilidade aqui, acho que há cerca de quase 3 meses, e era uma falta a gente não ter recebido ainda a secretária de Economia Verde do governo federal. A gente tem um quadro aqui também que a gente só fala de negócios verdes, então hoje a gente está preenchendo essa lacuna aqui com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo. Eu queria colocar aqui para a gente comentar junto, a nova edição de uma pesquisa de reputação 360 graus, da Ipsos, que a gente publicou lá no Platô. E essa pesquisa ela traz um dado que eu queria te pedir para comentar, por favor, Júlia. A pesquisa revelou um consumidor brasileiro crítico e pragmático diante do discurso verde das empresas. Para 75% dos entrevistados, cabe às companhias arcar com os custos de sustentabilidade sem repassar a conta ao consumidor. Só 16% se disseram dispostos a pagar mais por produtos ambientalmente responsáveis. Como é que você vê essa percepção das pessoas sobre o tema? Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz com o convite. Bom, esse dado nos lembra
duas questões essenciais sobre o Brasil. A primeira é que a gente precisa garantir que as empresas brasileiras sejam sustentáveis, mas sejam também competitivas. Por quê? Justamente porque se elas não conseguirem apresentar sustentabilidade com competitividade, o consumidor, seja aqui no Brasil, seja no exterior, vai optar por outro produto. E aí a gente vai quebrar as empresas brasileiras. Então, quando a gente fala de ambição ambiental, a gente tem que sempre estar pensando na sustentabilidade, na descarbonização, com um viés de competitividade. Essa é a primeira questão. A segunda questão que esse dado nos lembra é que o Brasil não é um país rico. Isso é um fato. Então, sempre que a gente está tratando da agenda verde, a gente tem que estar pensando que no Brasil há uma quantidade de renda muito grande e que a agenda verde ela tem que trazer não só para o consumidor brasileiro, mas para a população brasileira como um todo, ela tem que trazer também ganhos de emprego, tem que trazer também ganhos de renda, porque senão essa agenda é insustentável, não só no sentido verde do termo, mas também no sentido temporal. Ela vai perder apoio e a gente não vai conseguir envolver a população na transição em direção a um país mais verde. E, Júlia, o MIDIC tem liderado as negociações com os Estados Unidos, que são relativas às tarifas impostas pelos Estados Unidos, pelo governo Trump, aos produtos importados do Brasil. O Trump tem um discurso muito forte de negacionismo climático, né? É muito diferente do discurso brasileiro. Você acredita que o contexto global, seja o contexto global do tarifaço, seja dos Estados Unidos com essa posição em relação às questões ambientais e sustentabilidade, pode atrasar o atingimento das metas climáticas que a gente tem ou atrapalhar, de alguma maneira, a COP? Olha, é importante a gente ser muito transparente, muito honesto, que, claro, quando você tem um dos principais atores do mundo, como é os Estados Unidos, com uma postura absolutamente errática, gerando imprevisibilidade no mercado, isso atrapalha, sim, porque os atores, para fazerem investimentos, precisam de segurança, precisam de previsibilidade. E os Estados Unidos têm dado tudo menos estabilidade para os atores de mercado, para os investidores. Então, quando você está falando de investimentos necessários de trilhões de dólares, ter essa incerteza atrapalha. Agora, isso também aumenta a importância relativa do Brasil, porque quando os Estados Unidos se retira como um ator internacional, qualquer solução precisa envolver o Brasil, porque não dá para ter fora os Estados Unidos e o Brasil. Então, a gente relativamente acaba ficando mais importante em todas as negociações, e isso é uma vantagem. E a outra coisa que é importante dizer é que uma das lideranças da COP, a Ana Toni, ela tem dito, né, que 198 países menos um não é igual a zero. A gente ainda tem 197 países dispostos a trabalhar pelo Acordo de Paris e, inclusive, na semana passada, que foi a semana em que todos os países deviam entregar suas NDCs, ou seja, seus compromissos revisados, 100 países fizeram isso. Então, a gente tem uma indicação que, apesar da retirada dos Estados Unidos, o restante da comunidade internacional ainda está comprometida com a agenda climática. Sim. Julia, quais são as estratégias do governo brasileiro que o governo tem adotado para ajudar as indústrias nacionais a reduzir suas emissões e, ao mesmo tempo, se manter competitiva, né, e gerar novos negócios? Tem alguma novidade nesse sentido que possa ser apresentada na COP, que a gente vai ficar sabendo na COP? São basicamente duas estratégias: normas e dinheiro. Por quê? Normas porque a gente precisa dar um horizonte para o setor privado, mostrar qual é o caminho que eles têm que percorrer, para onde eles têm que investir, caminhar, se desenvolver. Então, a gente tem o Plano Clima, tem a Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial e tem a Lei do Mercado de Carbono, que vocês comentavam logo antes de eu entrar. Além disso, essas empresas precisam de financiamento, porque a descarbonização exige investimentos de larga monta. Então, as outras formas que o Brasil tem atuado é de financiar
acelerar a descarbonização, seja diretamente por meio de seus bancos públicos, seja por meio de uma série de instrumentos que trazem o capital privado e o capital internacional para multiplicar os investimentos que o Estado brasileiro está fazendo, que as empresas estão fazendo. E é uma área também, né, secretária, que exige bastante inovação, né? Essa transição de uma economia baseada em combustível fóssil para uma economia aí, não dependente do combustível fóssil, uma economia de baixo carbono. Também queria que você falasse um pouco como que é o trabalho do governo, do MIDIC, com relação ao estímulo ou ao apoio à pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias nesse sentido. Isso é essencial, porque a gente está sempre pensando no MIDIC, não só que a gente precisa fazer a transição energética, mas que quando a gente faz essa transição energética, o como fazer também é muito importante. A gente não quer que, por exemplo, na agenda de biocombustíveis, o Brasil seja simplesmente a dor de matéria-prima que vai ser processada fora do Brasil para gerar biocombustíveis que vão ser usados em carros produzidos fora do Brasil. Não é essa a ideia. A gente precisa agregar valor aos produtos aqui dentro. Por quê? Porque, de novo, o Brasil não é um país rico e o desafio da sustentabilidade, ele caminha junto com a agenda da inclusão. Então, a inovação, ela é necessária, seja porque o desafio é muito grande e a gente precisa de novas tecnologias para superá-lo, seja porque a gente quer agregar valor a esses produtos no Brasil. A gente quer ser verde, mas a gente também quer ser competitivo. A gente quer verticalizar as cadeias verdes e garantir que o valor agregado esteja sendo produzido no Brasil com distribuição de renda. Muito bom. Ô, Júlia, hoje quais são os principais desafios que você considera da tua pasta, da tua secretaria? Assim, e olhando para 26, o que você acha que dá para fazer ainda nesse governo de vocês conseguirem entregar prontinho até o final do ano que vem? Os desafios são muitos. Eu acho que principalmente a gente tem um desafio agora na COP de lembrar que quando a gente está falando da comunidade internacional, a agenda brasileira ela não é uma mera reprodução da agenda europeia, por exemplo. A gente precisa lembrar que por trás de marcos de sustentabilidade tem interesses geopolíticos. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que são problemas para a Europa, que são problemas para outros países do mundo, que não são problemas para o Brasil. Por exemplo, biocombustíveis. Na Europa, eles não têm terra disponível. Simples. No Brasil, a gente tem terra. A gente tem 28 milhões de hectares, o que é basicamente o território do Reino Unido ou da Itália, só de terras degradadas, que a gente poderia expandir a fronteira agrícola para plantar biocombustíveis sem desmatar 1 hectare, sem usar 1 hectare que seria destinado para a produção de alimento. Então, é possível produzir biocombustíveis de forma a não prejudicar a produção de comida. E quando você fala isso para um europeu, ele não consegue nem entender, porque ele não está acostumado com tanta terra disponível. Então, ele vai sempre achar que tem uma competição ali entre comida e biocombustíveis. Outra coisa, o Brasil tem uma matriz energética muito limpa. Então, qualquer produto industrializado produzido no Brasil é mais verde que um produto industrializado produzido num país de matriz suja. E isso precisa ser valorizado do ponto de vista internacional. Quando você pega países que colocam impostos verdes para produtos que não são sustentáveis, eles precisam reconhecer que o produto produzido no Brasil com energia verde é mais limpo que o produto produzido no país dele com energia suja. E então a gente tem um desafio de fazer com que os marcos internacionais reflitam essas realidades e reflitam o interesse do Brasil, não só porque é interesse do Brasil, mas porque de fato é melhor para o meio ambiente. Então, esse é um desafio bastante grande, que fica grande na COP, que apesar de ser uma COP da implementação, ainda tem alguns aspectos de negociação. E uma das coisas que o governo brasileiro quer fazer nesse sentido é compor uma coalizão de países que tenham um mercado de carbono e que tenham a disposição de ter sistemas, a gente chama de sistemas interoperáveis, ou seja, sistemas que
de mercado de carbono que dialoguem um com o outro e que se disponham a fazer regras comuns de forma aberta, trazendo todo mundo que quer vir para o barco para a governança de como essas regras vão funcionar e sem protecionismo verde entre eles. Então, isso na agenda internacional. Na agenda doméstica, o desafio é o que eu já mencionei. A gente precisa garantir que a descarbonização, que a bioindústria, elas sejam vantagens para as nossas empresas. A gente precisa garantir que os marcos normativos, as leis duras que a gente precisa impor, porque a mudança climática é um problema real e urgente, a gente precisa garantir que isso seja feito muito baseado na realidade das empresas, para que elas não percam competitividade a ponto de quebrarem. Então, achar esse equilíbrio, achar esse ajuste fino, é um desafio constante que, seja esse governo, seja qualquer outro que venha, vai sempre enfrentar. Boa. Eu queria te pedir, a gente tem um papel aqui muito didático, às vezes, porque a gente fala de temas que são pouco conhecidos e pouco entendidos pelas pessoas, né? Então, sustentabilidade, a gente entende que a gente tem essa missão também. Eu queria te pedir para você explicar o que é um crédito de carbono, e explicar como funciona esse mercado de uma maneira simples para as pessoas entenderem. De uma forma bem básica, a gente tem vários modelos de mercado de carbono, mas para explicar como eu explicaria para a dona Nelde, para minha avó, é basicamente dizer o seguinte: nem todo mundo vai conseguir produzir de forma 100% sustentável. Então, tem processos produtivos, como por exemplo a produção de cimento, que ele consome, ele gera muito carbono. Ainda que você mude a tecnologia, cerca de 70% das emissões da produção de cimento, ele vem da reação química que produz o cimento. E o mundo não vai deixar de usar cimento. Então, você fala, já que você é uma empresa que necessariamente vai emitir carbono, você precisa compensar isso de alguma forma. E aí você precisa comprar um crédito, comprar um símbolo, digamos assim, de que você está compensando essa emissão do seu processo produtivo por meio de uma correspondência de plantação de árvores, por exemplo, ou de uma outra empresa que cortou suas emissões mais do que era obrigatório, e você garante que você compensa. E aí tem bastantes coisas legais do ponto de vista tecnológico que podem gerar crédito de carbono no Brasil. Por exemplo, a gente tem uma substância que é super pouco conhecida, chama Biochar, que é um desenvolvimento brasileiro, é uma substância que é feita aqui há muito tempo e o mundo está descobrindo agora, que chama Biochar. O que é o Biochar? Ele é um condicionador de solo, ou seja, ele melhora o solo e, ao mesmo tempo, ele captura carbono da atmosfera. Então, você pode chegar para um produtor agrícola que vai estar usando Biochar para melhorar o solo e você dizer, caramba, você além de estar melhorando o seu solo, você também está retirando carbono da atmosfera. Então, você pode mercantilizar essa contribuição que você está fazendo para o clima ao remover carbono da atmosfera. Você pode chegar para o vendedor de cimento e dizer, tá aqui o meu crédito de carbono que você vai compensar porque você não consegue cortar 100% as emissões do seu processo produtivo. Perfeito. Júlia, obrigado. Eu fiquei com um gostinho de quero mais aqui. Queria te convidar para voltar mais vezes. Eu acho que não só agora nessa temporada de COP você vai ter muita coisa relacionada à COP para trazer para a gente, mas ao longo do programa, te convidar para ser nossa sócia aqui, também contribuir com o alto, manda para a nossa produção sugestões de temas que você está atenta, coisas do Ministério, da sua secretaria, porque para a gente é muito importante a gente ter essa interlocução boa, né, de alto nível com vocês, para a gente trazer as ações da Secretaria para cá e a gente conseguir conversar usando, né, a sustentabilidade como uma esfera de debate mesmo, né, de falar do que tem de iniciativa pública, iniciativa privada, da sociedade civil, pela construção sustentável. Vai ser um prazer gigante. A gente está vivendo um momento muito especial mesmo do ponto de vista brasileiro e internacional. Hoje eu, inclusive, não estou em Brasília, tô fora porque a gente está fazendo as consultas do Plano Nacional de Bioeconomia, então a internet está um pouquinho ruim, mas na próxima vez a gente faz esse papo com mais qualidade. Muito obrigado pelo convite. Valeu, obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau. Bia, o que você traz para a gente de negócios verdes hoje na nossa coluna sobre o tema? Guilherme, hoje a gente fala sobre transformar o lixo produzido nas cidades em energia limpa. Põe aí na tela pra gente, Lucas. Olha só, esse é um papo que já existe, já está rolando, é avançado em vários lugares do mundo e o Brasil tem avançado nisso também, que é transformar o lixo em gás renovável, em biometano. Isso porque o lixo, né, Guilherme, a gente tira da nossa casa, mas ele continua no planeta, né? Não tem como a gente se desvencilhar totalmente do lixo que a gente produz. Então, uma alternativa aí é fazer um processo de decomposição dessa matéria orgânica e gerar biogás. E aí depois fazer a purificação desse biogás para fazer com que ele se torne biometano, que é um combustível que pode ser usado. E o Brasil vem dando alguns passos importantes nisso, na transformação do lixo em energia limpa. A gente tem países que já fazem isso, que já são bastante avançados, na Europa, inclusive. E agora a gente tem visto projetos em vários estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, que estão mostrando como dá para usar tecnologia para destinar esse lixo para um fim sustentável e diminuir os poluentes, né? Ou seja, transformar lixo em combustível. Aqui na cidade de São Paulo também houve um movimento nesse sentido. A prefeitura instituiu um programa que determina que sejam incorporados que seja incorporada no transporte público, na frota pública, os ônibus movidos a biometano. Então, há uma pressão muito grande, é claro, para a eletrificação da frota, mas a prefeitura acabou lançando mão também desta via, de colocar ônibus com biometano para tentar dar conta aí de responder a essa pressão justamente por uma frota mais limpa. Então, a gente tem visto esses projetos florescendo em vários lugares do país, um negócio bastante rentável aí para as empresas que se envolvem com isso e bom também para a sustentabilidade, né? Porque a gente resolve o problema dos aterros de lixo e ao mesmo tempo gera combustível. Isso, muito bom, muito bom. A gente não tem como, toda semana a gente fala de energia, né? Porque a questão energética ela é central para a gente falar de sustentabilidade. Então, é escapável, né, Bia? E gostei muito do papo com a Julia Cruz, né? Assim, achei que aos poucos a sensação que eu tenho com sustentabilidade, não sei se a audiência concorda, mas a gente vai preenchendo caixinhas assim na nossa cabeça, né? Porque a gente vai aprendendo junto aqui, né? Ouve um pouquinho de um, ouve um pouquinho de outro, e semana a semana o todo da coisa vai fazendo sentido. Pelo menos na minha cabeça, espero que para a audiência também. Nosso esforço é esse, né, Bia? Nosso esforço é esse toda semana, Gui. E a gente tem o nosso quadro de acompanhamento semanal da COP. Conta pra gente em que pé está a COP nesta semana, Gui. É isso, gente. A pesquisa mais recente, essa que a gente falou agora há pouco, do Ipsos IPEC, sobre o assunto, destacou que 64% dos brasileiros aprovam a realização da COP no Brasil, da COP30 no Brasil, o que é um sinal claro de apoio à agenda climática, né? De novo, 64% dos brasileiros. Então, significa que a gente tem quase 2/3 do país dizendo que sim, é legal a COP30 estar no Brasil. Mas, quando perguntados qual cidade deveria sediar o evento, quase metade dos entrevistados, 43%, acreditam que o encontro deveria ter sido organizado numa cidade com mais infraestrutura, mesmo que longe da região amazônica. Essa discordância, ela reflete os desafios práticos que a gente toda semana fala aqui, né? Como a escassez e o alto custo das hospedagens. Agora, o apoio maior, nessa segunda pesquisa, o apoio maior à sede amazônica está no norte e no centro-oeste. Então, quer dizer, o norte e o centro-oeste aprovando essa descentralização de um grande evento, né? Tradicionalmente, eventos dessa magnitude no Brasil são feitos no Rio de Janeiro, quando no mais em São Paulo, né? Um evento dessa magnitude, inclusive, todos foram feitos no Brasil, todos foram feitos no Rio. O Rio, inclusive, mundialmente, ele tem uma importância na construção da agenda climática, né? Com a Eco 92, com a Rio+20,
São eventos que são pilares da discussão climática global. E esses eventos foram no Rio de Janeiro. Agora, teve uma questão, uma decisão política e simbólica, né, Bia, do governo federal ao levar para Belém. Quando o Lula propõe a candidatura de Belém dentro da região amazônica, a aposta dele em termos de discurso político era: vamos discutir, assim, o que se discute toda a COP, grande parte dela não é o futuro da Amazônia, não é como salvar a Amazônia, logo salvar o mundo. Vamos discutir isso na Amazônia, dentro da Amazônia. Simbolicamente, isso faz muito sentido, é muito forte. Mas tinha que combinar com os russos, né? Tinha que combinar com a realidade, né, Bia? E a realidade é outra, né? Mas eu acho que vale a gente lembrar que Belém é uma cidade que recebe o Círio de Nazaré, né, Guilherme? Recebe realmente muita gente. É uma outra maneira, claro, de precisar usar a cidade, né? Um evento desse porte, o Círio é uma coisa muito mais nas ruas, né? Já a COP exige uma estrutura ali muito planejada em termos de alguns locais específicos que vão reunir grande quantidade de pessoas e como fazer o deslocamento também dessas pessoas até esses locais, mas foi uma opção simbólica, né, de ter a COP dentro da Amazônia, num país que tem a Amazônia, e eu bem vi você puxando sardinha para o Rio de Janeiro, viu? Tô de olho. Assim, desculpa, eu amo a Amazônia, tenho um puto orgulho da Amazônia. Belém é uma cidade incrível, eu tô torcendo muito para tudo dar certo. Acho que no fim das contas a gente vai conseguir, mas é porque eu tô falando com você e atrás desse laptop tem uma praia ali que chama Praia de Copacabana, que eu tô olhando o mar e pensando assim, gente, hoje eu não vou conseguir, porque eu saio daqui, eu vou correr para gravar um Papo Amado, aí à tarde eu tenho outra entrevista e depois eu tenho que ir para o aeroporto para voltar para Brasília, cidade que eu também amo, onde eu vivo. E assim, não tinha como eu trair aquela vista, entendeu? Assim, não dá, ela tá ali, tipo, me defende, me defende, me defende, me defende. Sou carioca, né? Desculpa. Vou deixar passar dessa vez, tá? Tudo bem. Gente, amanhã não tem matinal, porque amanhã é sábado, mas segunda-feira tem. E eu juro que eu vou estar com a caneca laranja, tá? Porque me deu um nervosinho ao longo do programa eu usar amarelo. Eu falei que eu não ia usar, eu não ia ficar com toque, mas eu fiquei. Então, segunda-feira eu tô com a laranja, se eu não tiver, vocês me cobram. Até lá, Guilherme, sua caneca laranja. Até lá, pessoal. Nos vemos na segunda, 8h30. Beijo, pessoal. Bom fim de semana. Estão falando e não me passam contato.